aberto pelo Eterno para que a voz, a palavra, ela vá além dos muros da sua casa, da minha casa, do nosso bairro, do nosso município, do nosso estado, da nossa nação. Quero cumprimentar todos os brasileiros, quero cumprimentar os irmãos que estão no exterior, de outros idiomas, sejam todos bem-vindos à Casa do Caminho. Em nome do apóstolo Aguinaldo, desejo desde já as boas-vindas a você que está se conectando conosco pela primeira vez. Eu dou graças a Deus por aqui estar, para poder compartilhar com vocês essa palavra, e ao mesmo tempo, por você estar aqui também, para ser bem-aventurado em ouvir a palavra de Hashem. A Bíblia diz que todo aquele que escuta a palavra de Hashem é bem-aventurado, é feliz. Mas aquele que cumpre, ele é mais feliz ainda. Ele é mais que abençoado. E as bênçãos correm atrás daquele que faz a vontade do Eterno. Eu não corro atrás de bênção. Bênção corre à minha procura. Bênção corre à sua procura. É aquela coisa que você diz assim, eu não esperava, mas chegou. Eu não sabia como ia acontecer, mas agora se materializou em minhas mãos. Eu não tinha como pagar, eu não tinha como resolver. E tudo fluiu porque as bênçãos de Hashem correm atrás daquele que obedece ao Senhor. Se você está submisso à vontade do Altíssimo em alegria de coração, se o Erat Hashamai, o temor dos céus, é para você um prazer, bendito seja o Altíssimo, essas bênçãos vão começar a chegar na sua vida, mas ainda nesse tempo de Rosh Chodesh, e essa virada, esse portal que está se abrindo para nós no dia de hoje. Meus irmãos, desde já eu quero compartilhar com vocês a tela desse shiur, e quero dar graças ao Altíssimo por cada vida que está aqui, por cada irmão, por cada irmã, especialmente os irmãos de Giruá, né? Partilhar a palavra de Hashem a partir de Giruá é um abraço, mas nós estamos aqui em Recife, debaixo da linha do Equador, nesse calor abençoado, nesse tempo de verão aqui, nós estamos próximos da praia, o dia está quente, mas o coração está aquecido com um prazer, com a alegria da Torá de Hashem, com essa felicidade, por poder dividir com vocês essa palavra que Papai do Céu tem posto no nosso coração. Com muita simplicidade e com muita humildade, eu quero dar as boas-vindas a você e dizer, nós não somos o detentor de toda a sabedoria, nós não somos o detentor do poder, mas nós somos vaso na mão daquele, você é esse vaso, que tem essa obrigação de levar a palavra. Um cli, um copo, ele é algo que recebe, mas um servo de Hashem, ele recebe e transmite. Ele é um vaso condutor da Shekinah. É por isso que Mashiach vai dizer, ide, levai as besorotas do Evangelho a todos. Quem crê, você tem que levar, mas você não pode fazer que as pessoas creem, porque quem vai fazer crer é Hashem. Os que são de Hashem vão se inclinar para as coisas dele. Os que são de Hashem vão desejar estar na presença dele. Os que são de Hashem em amor, em prazer, eles vão se submeter à vontade do Altíssimo. Vamos começar esse shiur. Desde já eu quero liberar a bênção, o estudo da Torá, sobre cada um de vocês e sobre esse tempo para nós que estamos aqui. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, shekideshanu b'mitzvotav v'tzivanu, la'asot b'dibret Torá. Bendito és tu, Senhor, nosso Pai, Rei do Universo, que nos santificou com os seus mandamentos e nos ordenou com as palavras da Torá. Avinu Malkeinu, deixem a Ruxa Hamashia, declaramos a Torá Emet, a palavra da verdade, declaramos essa palavra morada e atrás, a autoridade deste lugar e na casa de cada irmão agora. Pedimos tua bênção sobre as vidas que se conectam conosco, Pai, para que encontre, a tua palavra possa encontrar em cada um dos corações uma terra feliz, uma terra fértil, e dê frutos a 100, outro a 60 e outro a 30. Diga aí na sua casa amém, que o seu coração é um coração frutífero, para a glória do nome de Hashem. Glória ao nome do Santo, bendito seja ele. E essa palavra é uma palavra profética, ela tem um nível mais profundo, né? Quando a gente diz assim, que o coração dos meus irmãos, ele dê fruto a 30, você abre sua boca e dê fruto a 30, que dê fruto a 60, que dê fruto a 100, ela tem um significado, né? O 30 ele representa um nível básico de retificação, um nível básico de tikkun.
e ele vai se referir àqueles que cumprem os preceitos e as boas ações no mundo físico. Ele está cumprindo os preceitos, mas ainda ele está limitado pelas preocupações da materialidade, né? Existe na mente dele uma preocupação, existe na mente dele algo que ainda inquieta ele. Ele está dando fruto a 30 porque está cumprindo. Agora, o que dá fruto a 60, né? Ele simboliza um estágio intermediário de amadurecimento espiritual. Na gematria, a numerologia judaica, o 60 está ligado à letra Shamek, né? E essa letra, ela representa proteção, representa suporte, indicando uma alma que já domina suas inclinações. Ou seja, ele já tem um poder, além de cumprir o mandamento, como o de 30 cumpre, ele tem um domínio sobre as suas próprias emoções. Ele já está fazendo uma retificação de caráter, uma retificação de midot. Eu vou te explicar esse midot, esse caráter, mais um pouquinho na frente, na conclusão desse shiur, porque esse é um tempo de Hovavim, um tempo propício para retificar. E essa paraxá que nós vamos ministrar hoje, ela é a primeira paraxá de Hovavim. Do número de 6, essa é a primeira, um portal, e é um portal que precisa de muita atenção, para que entenda o tempo profético, para que entenda a palavra no seu sentido judaico, no seu sentido original. Esse fruto a 60 vai simbolizar isso. Mas o fruto a 100, meu irmão, ele é plenitude. 100 representa a conexão total com a fonte de Hashem, onde a pessoa não apenas recebe a semente, mas torna-se um canal puro de luz. Luz de Hashem, or de Hashem, e haja or, haja luz em tua vida. O número 100 simboliza o retorno da unidade original, é o retorno a Keter, é o retorno à coroa, onde há absoluto, o quarto nível dos céus, onde só há luz, a presença máxima da presença máxima divina, né? Onde o indivíduo está conectado com o reino do Pai, mesmo estando em um outro na Terra. Então, essa simbologia do 100, essa simbologia do 60 e essa simbologia do 30 tem a conexão de amadurecimento. O Mashiach, ele fala que essa semente, que ela cai, ele diz a parábola do semeador, ele diz que caiu em boa terra, e na boa terra, mesmo na boa terra, tem retificação de caráter. Você percebeu isso? Mesmo a semente que caiu na boa terra, ela produz 30, tem retificação de caráter. Mesmo a semente que caiu na boa terra, ela conseguiu produzir 60, ainda tem uma conexão a ser feita, até que a gente chegue à plenitude do Mashiach na nossa vida. Bendito seja o Eterno. E é por isso, meu irmão, que nesse momento a gente precisa da ajuda do além. Por quê? Vamos partir o pão. Estamos como nos dias em que os rabinos ensinavam, quando eles voltam da Babilônia, os rabinos sentavam-se para ensinar uns aos outros. Os mais velhos ensinando os mais jovens, ou os que sabiam um pouco mais, ensinando aos que estavam chegando. E o nome disso é Yeshivá. Nós estamos aqui dentro de um Yeshivá, uma casa de estudo, está sentado à mesa. É por isso que o apóstolo Aguinaldo diz que sentar à mesa é comunhão, porque é o partir do pão, e a palavra é com o pão, que nós vamos partilhar esse pão. Bezorat Hashem, com a ajuda do Eterno, nós anulamos toda a sorte de avodá, trabalho contrário a esta obra nesse momento. Cancelamos toda ação contrária ao tempo de semeadura da palavra de Hashem, que é o povo de Hashem, essa estrutura espiritual na terra, em conhecimento e na força do Mashiach, ela cresça, e que o fluxo de brahot, fluxo de bênção, ela seja liberada hoje sobre a sua vida, em avanço de fronteiras, em conquistas e em quebra de altares. Bendito seja o Pai. Na verdade, meu irmão, a Virradade, né? O Pai da eternidade é quem nos concede todas essas bênçãos, e ele nos concede, deixem a Ruxa Hamashia, no nome do Mashiach. Paraxá de hoje, meu irmão, quer dizer, não é a de hoje, mas é que a gente vai compactar, vai dividir com vocês, vai dividir esse pão com vocês, é a Paraxá Shemot. Na verdade, ela foi lida há 2 sábados atrás, e nós trazemos ela hoje com um recorte novo, para que você venha entender a porta de Hovavim, para que você venha entender o significado de leitura que Bnei Israel fez quando estava saindo do Egito, né? Aquela transição de uma família que entra numa terra convidada e lá passa a ser escravizada, né? E essa transição, ela vem trazer novos personagens para a gente. Vai trazer o personagem de Moshe Rabbeinu, vai trazer o personagem de Arão,
vai trazer o personagem das parteiras, e esses personagens, eles têm um recorte espiritual na sua história que vem para nós com mensagens, e mensagens muito profundas. Né? Existem 5 núcleos de assuntos dentro dessa paraxá. O primeiro núcleo é a família que entra como convidado e vira escravizado. Tem esse um. O outro assunto é o papel dessas mulheres parteiras, né, que vão preservar a vida. Já no capítulo 2 também, aí vem, digo também porque já vai, o assunto das parteiras passa no capítulo 1 para o capítulo 2. Mas o nascimento de Moshe vai estar no capítulo 2, e ele é muito significativo, porque é o tempo profético que chegou para o povo de Israel que eles não perceberam. E a gente vai tratar disso hoje, o tempo da visitação. Então, nós vamos ter entre o capítulo 3 e 4 o chamado e a revelação do Eterno, com o nome inefável, o tetagrama. E essa revelação, ela vai ser fundamental para que Israel, o povo de Israel, quando Moisés se apresenta diante deles, e que diz o tetagrama, a chave, e ainda repete a palavra que José deu, a palavra profética, associada à profecia de Abraão, faz com que o povo de Israel entenda, esse é o Gael, esse é o libertador. É um tempo maravilhoso. É um tempo maravilhoso. Quando a gente começa a construir as coisas de Hashem no coração da gente, e vendo essa casa sendo edificada em nós, parece que a palavra salta aos nossos olhos. E ela salta aos nossos olhos com calor, fervendo. Tem hora que a gente ri, tem hora que a gente chora, tem hora que a mulher passa e diz, o que é que tu tá rindo? Isso aqui tá queimando aqui dentro, né? Tem coisa boa para se fazer. Glória ao nome do Eterno. Bom, vamos voltar para cá. Esse shiur, ele precisa ser dado com muita calma. Primeiro, para que você possa compreender, para que você possa ensinar. Todo aluno de Torá, ele é um potencial moré, mestre. Então, eu aprendo e eu ensino. Eu recebo um pão, divido esse pão e lanço ele sobre vida, sobre águas. Eu sei que eu vou colher. Você vai colher. Na casa do meu pai, quem trabalha para ele não fica desassalariado. Um recebe 30, outro recebe 60. Mas a minha oração é que você receba 100, a plenitude de Hashem. Bom, para entender Shavuot na perspectiva de um tempo de libertação, é preciso compreender a contagem do tempo para Israel, principalmente com o advento da profecia dada ao patriarca Abraão. É fundamental lembrar que Bnei Israel é um povo que se move no profético. E, como tal, Israel tinha uma palavra dada por Yosef Hassadik. Você deve conhecer que o José do Egito, né, assim que a gente se acostumou, mas eu vou chamar de Yosef Hassadik, né? Ou só de Yosef. Então, houve uma palavra dada para Yosef, uma palavra de libertação, e Yosef passa essa palavra lá em Gênesis, capítulo 50, dos versículos 24 e 25. Já no momento de morte dele, Yosef declara para os irmãos dele, né? Os irmãos, eu digo, o povo de Israel que estava com ele ali, os filhos dele. Eu vou morrer, mas certamente Hashem vos visitará. E a palavra Pokedikodev, que ele usa aí, ela é uma chave. Ela é uma chave. Hashem vos visitará e vos fará subir desta terra, né? E eu vou explicar mais para frente para vocês esse Pokedikodev. Antes eu preciso deixar bem claro que para Israel, tempo é fundamental. Contagem de tempo é fundamental, principalmente quando está linkado com a profecia. E o povo de Israel, na tradição judaica, tem um livro chamado Seder Olam Rabbah, né, que é chamado A Grande Ordem do Mundo. Esse livro é uma crônica que foi feita no século II, e ela detalha as datas de adventos bíblicos desde a criação até a conquista do Oriente Próximo, por Alexandre o Grande, né? Não acrescenta histórias além do que está no texto bíblico. Não se preocupe, meu irmão, se você está chegando aqui, você que é evangélico, ele não acrescenta, mas ele trata os tempos, né? E é bem provável que quando eu mostrar uma parte aqui, se eu fosse chegar para você e disse, olha, está aqui no Seder Olam Rabbah, que diz isso, 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 você ia dizer, mas eu não vejo isso na Bíblia. Na verdade, o Seder Olam Rabbah é uma obra judaica. E como é judaica, preciso que vocês se lembrem. Leia Romanos capítulo 3. Para os judeus é a halahá, a tradição. Para ele, os oráculos, a sabedoria de Hashem. Então, a sabedoria de Hashem que está com esse povo faz com que essa herança de Hashem na terra se distinga das outras nações. É tanta distinção que nosso Mashiach disse que para a gente estar conectado no Pai, nas bênçãos, tem que estar conectado com da própria oliveira que representa Israel.
Paulo também vai falar que nós não estávamos conectados, mas em Mashiach, aleluia, baruhu, eu fui conectado. Né? Eu fui conectado. Essa palavra, esse livro do Olam Rabá vai ser fundamental para que a gente compreenda esse shiur de hoje e, não menos importante, que a gente entenda os tempos. Eu vou te mostrar um recorte que eu fiz do Olam Rabá 1, no capítulo 1. Eu peguei esse recorte do Sefariá. Eu não tenho a obra escrita em casa ainda, então, quando eu preciso fazer uma consulta, eu vou no Sefariá, peço para que ele faça a transliteração, porque automaticamente o Sefariá já faz a transliteração do hebraico para o inglês. Mas aí o meu computador, ele tem um programa que, talvez o seu tenha também, pela atualização, máquinas novas tem, que ele translitera automaticamente do inglês para o português. Então, eu fiz essa transliteração, e para nosso shiur, eu botei esse recorte aqui, né? No Olam Rabá 1, está escrito que de Adão ao dilúvio passaram-se 1.656 anos. Eu deixei grifado, porque isso é uma data que eu quero que você guarde consigo, vai ser muito relevante, mas, ao mesmo tempo, para que você, meu irmão, que está nos visitando aqui, na nossa Casa do Caminho, se eu chegasse para você e dissesse, está aqui o Olam Rabá, disse isso, que de Adão ao dilúvio durou 1.656, provavelmente você dizia, isso não está na Bíblia. Porém, eu quero te dizer, está na palavra, sim. É que há um método de estudo que os judeus usam, e esse método ele se divide em 4 camadas, e uma delas é o Peshat. Aquilo que nós fazemos comumente na igreja evangélica, de ler a Bíblia. E a gente lê a Bíblia e muitas vezes a gente não associa os fatos. Ou não quer locubrar, deixar a mente pensar, ou chamar assim, melhor, deixar a mente pensar sobre aquilo que está escrito. De forma que tem uma parte que está escrita num capítulo, que se eu associar com a parte que está escrita em outro local, ou em outro versículo até, no mesmo capítulo, eu consigo extrair uma mensagem. E se eu começar somando, eu chego aos resultados. E por que isso é relevante e importante? Na Bíblia, nada está escrito em vão. E por que nada está escrito em vão? Quando a Bíblia vai dizer, em Gênesis capítulo 5, que Adão, com 130 anos, gerou Sete, tem uma informação para mim que é relevante. Quando a Bíblia vai dizer que Adão viveu 930 anos, isso é uma informação relevante. Então, quando eu começo a estruturar isso e começo a pensar o tempo que eu vivo, existe um tempo em que os homens chamam de ano mundi, eu começo agora a pensar em um ano mundi com datações. E se eu penso um ano mundi com datações, eu vou chegar aqui no dilúvio, no ano 1656, na vida de Noé, ocorreu o dilúvio. Então, é aquela informação que nós encontramos no Olam Rabá. Como que se faz esse quadro? Eu tenho aqui os personagens, vou ter as gerações dele, na primeira coluna, os personagens, o ano mude, o filho que geraram, e os anos que esse personagem tinha quando gerou esse filho. Os anos que ele viveu, o ano que ele faleceu, o ano mude, e a referência bíblica para que você, sendo um bom bereano, eu sempre digo, quando me encontro com os meus irmãos, em nossa célula aqui de Pernambuco, e eu vou fazer agora até aqui um recorte, nós temos células no Rio de Janeiro, com a irmã Cris, e a irmã Cris é uma bênção de Papai do Céu, tem abençoado muitas vidas, ela e o esposo dela, abertas as portas da casa dela física e abertas as portas da casa dela web, e congregado ali irmãos que ela ministra. Tem a célula de Brasília, com a nossa irmã Poliana, ela inclusive ela está indo para Giruá, né? Mas tem a célula de Brasília com Poliana, tem a célula do Rio Grande do Sul com o nosso querido e amado irmão Manuel, e a nossa célula aqui de Pernambuco, que fica comigo e com a Rosana, e juntos nós dividimos esse pão com vocês durante a semana. É um novo encontro, é um novo tempo que a gente se encontra para falar a palavra. Mas em todas essas células, meu irmão, a presença de Rachim, ela é evidente, porque onde se juntam um ou dois para partilhar a palavra, ali Rachim está. E eu sempre digo, seja bereano, o que eu digo, confira. E para que você confira, é que essa quinta coluna, ela vai trazer as referências bíblicas. Como é que se monta o quadro? Se, com 130 anos, Adão sendo o primeiro homem, gerou um filho, então, o primeiro ano dele é o ano 0. Ele gerou com 130,
viveu 930 anos. Ora, de 130 para 930, faz-me entender que Adão, depois que gerou o filho dele, Sete, viveu em 800 anos, e o ano da morte dele foi o ano 930. Já Sete, segundo Gênesis 5 também, vai dizer que Sete, com 105 anos, ele gerou Enos. Então, se Sete gerou com 105, 130 mais 105, o ano 235 foi o ano que Enos nasceu. E aí eu vou fazer o mesmo caminho, né? Quantos anos viveu Sete depois que gerou Enos? Sete viveu 807 anos. Vou fazer uma soma e vou chegar à idade que Sete morreu. Para saber que ano mude era o ano mude da morte de Sete, eu vou fazer uma soma. Do ano que ele nasceu e o ano que ele morreu, eu vou chegar a 1042. Assim, eu continuo esse estudo até o dilúvio. E quando chega no dilúvio, você vai ver que eu estou usando Noé e vem o dilúvio, porque é um salto aqui. Noé nasceu no ano 1056 e o dilúvio aconteceu no ano 600. Acontece que Noé, aqui com 500 anos, ele gerou 3 filhos, e é por isso que eu faço esse recorte. Mas eu preciso pegar essa linha do dilúvio para continuar, para saber o ano da morte de Noé. Então, Noé nasceu no ano 1056, gerou os filhos, e ele viveu mais 950 anos. Então, eu faço a soma, chego ao ano mude. A questão é, como é que eu vou descobrir agora a idade do nascimento de 100? Eu vou te explicar mais um pouco na frente. Tem algumas informações que o Olam Rabá, ele vai dar, né? Já no Olam Rabá 4. O dilúvio durou 12 anos, como está escrito, no ano 600 da vida de Noé. Opa, peguei uma informação aqui. O dilúvio durou 12 meses, né? 12 meses. E aí ele passa do ano 500 para o ano 600 da vida de Noé. Essa duração do dilúvio vai me fazer agora buscar o nascimento de quando foi que Sem chegou, porque é um cálculo mais complexo, já que não tem informação como está no capítulo 5 de Gênesis, né? E as passagens fundamentais para esse cálculo vai ser as passagens de Gênesis 5, Gênesis 7 e Gênesis 11. Só que Gênesis 5 não me dá uma informação precisa, já que Noé nasceu no ano de 1056, com 500 anos, segundo Gênesis 5, gerou os filhos Sem, Cã e Jafé. Então, me parece a informação que todos nasceram no ano de 1556. E uma leitura peixata me leva a quê? O quê? Que é que me leva a crer? São trigêmeos. Ora, são trigêmeos, está explicado. Não é isso, né? Eu estou lendo no peixate. Eu não fui ainda para o nível Rames, o nível alegórico, associativo. E eu quero levar você agora para o nível Rames. Então, o que é o nível Rames? Eu vou associar e Papai do Céu vai iluminar minha mente para que eu consiga entender. No Gênesis 7, o dilúvio ocorreu no ano 600 da vida de Noé. Aí, então, eu pego esses 600 e vou ter Gênesis 11, né? 100 era da idade de 100 anos e gerou Arfaxede, 2 anos depois do dilúvio. Essas são as informações que eu preciso. Porque Noé nasceu no ano mudo em 1056. Eu coloquei essa informação aqui. O dilúvio aconteceu no ano 600 da vida de Noé. Eu vou fazer essa soma. Cheguei no ano 1656. Mais 2 anos que é o nascimento de Arfaxede. Então, eu cheguei ao ano 1658. Ora, se 100 tinha 100 anos no ano de 1658, eu vou fazer uma subtração, uma coisa de 4ª série, antiga, né? E eu cheguei ao ano de nascimento de 100, 1558. Isso é um exemplo daquilo que você pode dizer que ainda não entendeu o que é o pardês, o que é o peixado, o que é o rames, né, o que é o drástico, o sólido. Esse é um bom exemplo do nosso rames, nível associativo, né? E essa informação que eu tirei dali me permite pegar o quadro e continuar com a mesma filosofia que eu já expliquei antes, até que eu chegue à data de Abraão Avino, a data de nascimento de Abraão. E por que isso é importante? Porque acontece que Abraão, com 70 anos, ele vai ter na paraxá, uma das paraxás da palavra sagrada, eu acho que é Lech Lechá, se eu não estou enganado, vai ter o pacto das partes. E essa informação é fundamental para que eu entenda essa data, para que eu entenda a data que a Bíblia diz que Abraão tinha, e para que eu entenda a palavra que Yosef Hassadik, quando estava no Egito morrendo,
ele dá para os seus filhos, pedindo, inclusive, que tirem os ossos dele de lá. Aliás, aproveitar isso. Você sabe com quantas arcas Israel carregou? Quantas arcas Israel carregou no deserto? 40 anos? Você já parou para perceber que José deu uma ordem, e essa ordem que ele deu para os filhos dele, disse, tire os meus ossos daqui, e a tua Bíblia mesmo vai dizer que Moisés tirou os ossos de José. Então eu vou te perguntar, Moisés abandonou os ossos de José no deserto? No Monte Sinai, quando Hashem dá a Torá a Moisés, ele tem também outra arca. Ele coloca a arca dentro. Quantas arcas são? Duas. Duas arcas. Por 40 anos, Bnei Israel carregou uma arca de vida e uma arca com restos de mortos. E a Torá vai dizer que quando o homem carregava um morto, ou tocava em algo morto, ou tocava em algum objeto de algo morto, ele estava impuro. E ele não podia participar da festa. Por isso que tinha uma festa Hashini, uma outra festa. Sempre tinha uma outra festa para que esses levitas que carregavam os ossos de Yosef pudessem participar. Porque mesmo ficando impuro, um servo de Hashem não deixa de fazer a tecidaká, de enterrar um parente amado em um local digno. Aí eu não vou para o enterro de fulano porque fica impuro. Será que eu posso ir? Pode, vá, enterre seu morto. A palavra que não podia ir era para o sumo sacerdote, porque ele tinha o Avodá Kadosh, o trabalho santo no Santo Templo. E quando eu entendo que você é alguém que pensa, reflita. Os ossos de José não ficaram no Egito. Moisés tirou. E o povo de Israel, mesmo entendendo que era uma impureza, carregou esses ossos até entrar na Terra Santa, onde ficaram os ossos de José, onde foram sepultados. Outra coisa que eu quero que você medite, Bnei Israel desceu ao Egito por quê? Por falta de pão, por fome. E nos últimos dias, nesses dias que eu e você está vivendo, a gente está mandando uma fome sobre a face da terra. Não é fome de pão mais, mas fome da palavra. Aquela palavra que alimenta a minha alma, dessa palavra que alimenta a sua alma. E se você está aqui, e se você está nesse ambiente, e se você ama a Torá de Deus e agora está começando a se inclinar para as coisas do Pai, não é porque você decidiu, não, é porque Ele te escolheu. Porque os que são de Hashem se inclinam para as coisas de Hashem, não por vontade própria, porque nós não temos força nenhuma em nós, mas porque a Torá de Hashem é como um imã que atrai os filhos de Hashem para si. E você pode dizer, parece que eu estou ficando doido, todo mundo vê de um jeito, eu estou vendo de outro. Não, é o teu coração se inclinando para a Torá. E quando o teu coração se inclina para a Torá, você, evidentemente, que vai mergulhar no rio dos judeus, que é o estudo da palavra, com os olhos dos judeus, e você passa a viver no mover profético que Machia falou, porque Machia era judeu. E esse mover implica em você entender as 4 camadas de ensino de Torá. E é por isso que datas, palavras, significados de palavras, e que os judeus usam gematrias, e que eles usam notaricon, e que eles usam temurá. Meu irmão, nunca ouvi falar nisso. Vou te explicar tudinho isso aqui hoje. Hoje você vai aprender o que é um notaricon. Hoje você vai aprender o que é um temará. Um exemplo eu vou dar, não vou te ensinar no todo, principalmente em gematria, porque são 25 métodos de gematria. Eu vou te mostrar um, e vou te mostrar esse um na perspectiva dos Bnei Efraim, como eles decodificaram isso. Mas guarda essa data aí. Abraham Avinu nasceu em 1948. O protagonista da Parashá Vaerá é Moshe Rabbeinu, né? Moshe Rabbeinu é o protagonista. E aí tem 3 perguntas que eu faço para você, meu irmão, que eu me fiz. Qual a relevância de saber a data do nascimento? Qual a relevância? Existe alguma profecia de um libertador que se vincule a Moshe? Eu preciso responder isso. Bnei Israel lembrava, Bnei Israel tinha conhecimento desse tempo de visitação? Tinha. Na tradição judaica, a expectativa dos eframitas, os filhos de José, né?
por um redentor durante a luta do Egito está ligada diretamente a uma profecia transmitida por Yosef Hassadik, José. Pouco antes de sua morte, ele expressa a fórmula na palavra visitar, que eu falei no começo. Só que ele fala essa palavra, pakodif. E essa expressão, pakodif, ela tem a chave. A palavra pakodif, em si, ela refere-se a uma característica desse visitar. Ela vai representar esse visitar, mas é uma visitação divina. Hashem, ele vai aproximar-se do ser humano para cumprir uma promessa. Em Pakodif, ele vai aproximar-se de Bnei Israel para cumprir a promessa. Agora, em Ikodif, aí é diferente mesmo. É também o verbo visitar, né? Mas esse verbo visitar, ele está significando a origem de números, a origem de censos. Como é que eu posso dizer para você, que você entenda? Esse verbo, nesse sentido, é um verbo hebraico carregado de essência, e ele indica agora uma designação para um cargo de uma entrega e responsabilidade. Então, para Códice, ele vai visitar, mas essa visita em Códice está designando que alguém vem como Shalia, como enviado de Hashem, para, com responsabilidade, com autoridade, fazer um ato oficial de libertação. Então, quando ele diz para Códice, Bnei Efraim, os filhos de José, ouviram e disse, ele vai visitar, e essa visita é com alguém, e esse alguém é um emissário, e esse emissário vem com a autoridade de quem vai mandar, é Hashem. E esse emissário é um parente de Goel, Baruch Hashem. Esse pacote de código, para eles, era essa mensagem. Esse pacote de código, para Bnei Efraim, era essa mensagem. E, na verdade, essa mensagem que é dada para eles é codificada em gematria. E Yosef fez jurar, nesse momento que ele entrega essa mensagem, que Deus visitaria e que Deus ia levar o povo de Israel dali. Ele disse, não deixa meus ossos aqui no Egito, não. Né? Então, Bnei Israel tinha conhecimento da palavra dada a Abraham, em Gênesis 13, que é o primeiro ponto. E a palavra diz, por 400 anos, a descendência de Abraham seria peregrina. Peregrina. Não está dizendo que ia ser 400 anos de escravidão. Está dizendo que seria por 400 anos de peregrina. E o que foi que os filhos de Efraim conceberam? Né? Eles conceberam que, na hora que a palavra foi dada, eles, é a partir de 70 anos de Abraão. A chave dada por Yosef, Hassadik, né? Ela, na tradição judaica, tem uma gematria de pacote de fruto, não é feito de modo bem fácil, não. É um modo matemático isolado, mas simbólico. Ele vai vincular o número da gematria de pacote de fruto, o número da gematria do nome divino do tetagrama e o tempo decretado, que era aqueles 400 anos da promessa dada a Abraham. É assim que essa expressão passa a indicar o momento do retorno de Moshe, que aí então eles não sabiam que era Moshe. Vai indicar um Goel. Eles não sabiam, os eframitas não sabiam. E o que acontece, eles fazem esse cálculo. Como é feito, vou te ensinar agora. Presta atenção. A gematria do tetagrama, ela vai pegar o nome de cada letra, né? O valor numérico de cada letra, e vai fazer a soma. Então, eu tenho o tetagrama, Yud, Rei, Vav, Rei. Onde Yud vai valer 10, Rei vai valer 5, Vav vai valer 6, e outro Rei vale 5, então somando vai dar 26. Agora, os Bnei Efraimitas, Bnei Israel, os filhos de Israel, eles pegaram a gematria de Pakodif, né, de Pakodif, e eles fizeram a gematria, né, do Pei, pegaram do CAF 100 e do TAV 4, 184. Somaram, deram 210 anos. Eu sei que para você está parecendo que isso não está bem conectado, mas guarda essa informação. Como que eu somo, como que eu faço a gematria? Guarda esses 210 anos aí na tua informação e vamos agora ver a profecia como foi codificada por eles. Como foi que eles leram? Abraão tinha 70 anos. Nasceu, Abraão 70 anos. No ano 2018 do ano Mundi. No ano 2018 do ano Mundi. Está entendendo? É o ano da profecia que é dada. E esses 70 anos dele, nesse ano de 2018, é o ano que Hashem vai falar com ele. Saibas com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia. Por que você está dizendo 2018 se tu mandou a gente guardar 1948? Põe 70, meu irmão.
Foi em 70 que tu vai chegar no resultado. E quando o Rachei disse isso para ele, em 2018, olha, 2018. Você sabe o que aconteceu em 1948, no ano do nascimento de Abraão? Pega o ano do nascimento de Abraão, esquece lá. Agora vamos pegar nos dias da gente. No ano de 1948, Belém Israel virou uma nação, foi decretada. Está vendo? Em certos momentos, a Bíblia, ela traz novamente para a gente certos fatos que parece que o que era já foi e torna a ser, né? O que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. O tempo é uma alegoria que, para o mundo, parece que é um ciclo que se repete. Para o servo de Rachei, quando chega no Shabat, o ciclo não é repetir. Não vou ficar andando em volta, eu vou subir um degrau. Eu vou subir uma espiral em cada sábado, em cada Shabat, em cada Shemitah, em cada Yovel. Eu sei que talvez você não sabe o que é um Shemitah. Mas, e se você, eu vou te explicar. Cada sábado tem uma paraxá, cada sábado tem um ciclo que eu subi. Então, quando chega depois de 7 anos, eu tenho Shemitah. E quando chega depois de 49 anos, que é 7 vezes 7, aí eu vou ter um ano de Yovel. Sempre eu tenho degraus subindo. Sempre eu tenho um degrau subindo. E a cada Shemitah de estudo de Torá, meu irmão, parece que você olha para o tempo que passou e diz, como Hashem me abençoou. Eu lembro de uma irmã que ela uma vez estava dizendo, pegou uma foto de muito tempo atrás, e ela disse, vendo essas fotos, é que eu vejo como Hashem me abençoou. Você tem uma foto da data de hoje? Daqui a 7 anos, olha essa foto. Guarde esse estilo contigo, e tu vai lembrar e vai dizer como Hashem me abençoou, porque eu permaneci. A vitória não é para os que desistem, a vitória é para os que persistem. Bendito seja Hashem, bendito seja o Altíssimo. Bom, como foi que eles calcularam? Fizeram o cálculo, né? Da palavra dada da palavra dada para Abraão. Mas 400 anos, eles chegaram em 2418. E eles consideraram isso que era tempo de profecia, né? Ao considerar que o ano de 2418 era o tempo da redenção, Bnei Israel desconsiderou a informação de que a palavra dizia respeito à descendência de Abraão, e não a data em que a palavra foi entregue. Olha o que é que disse. Saiba, com certeza, que a tua descendência. Ismael é descendência de Abraão? É, mas a promessa diz respeito a Isaac, né? A profecia dos 400 anos, segundo Rashi, analisando Gênesis 15 e 13, diz respeito ao nascimento de Isaac. E os filhos de Efraim, conforme você está vendo em 1 Crônicas 7, 20 e 22, tu vai dizer, mesmo, 1 Crônicas é. Como que tu está falando um fato de Gênesis que está lá em 1 Crônicas? Vamos ler. Os filhos de Efraim, Sutela, e seu filho Bered, e seu filho Taat, e seu filho Elada, e seu filho lá. Aí vai ser o versículo 21. E os filhos de Zebar, e os filhos de Sutela, e Eza e Elade, os filhos de Gade, naturais da terra dos filisteus, os mataram, porque desceram para tomar os seus gados. Opa! Esses filhos de Israel sabiam que tinha a profecia, disse, o tempo chegou, vamos sair daqui. É hora da gente sair, a profecia de Rashi, o Eterno é conosco, o Eterno não muda na palavra. Calcularam 30 anos antes. E assim o versículo vai dizer, por isso Efraim, seu pai, por muitos dias o chorou, e vieram seus irmãos para o consolar. Efraim estava vivo nessa época. Efraim viu seus filhos sair. A tradição vai dizer que eram 30 mil homens. E esses homens saíram do Egito e foram pelo caminho mais próximo. O caminho mais próximo. E encontraram-se com os filisteus. E foram vencer os filisteus, foram pelejar pelas terras dos filisteus, pelos gados dos filisteus, e morreram. Agora me diga, por que quando Israel sai com Moisés do Egito, não toma um caminho mais próximo? Para que seus irmãos não vissem os mortos. Que mortos? Os filhos de Efraim, que 30 anos saíram antes, por não saber o tempo da sua visitação.
Muitos estão ficando para trás e morrendo e vão morrer porque não estão entendendo o tempo da visitação de Hashem, o tempo do cumprimento da profecia de Hashem, o tempo que Hashem está levantando os filhos dele, a manifestação dos filhos de Hashem que a natureza tem clamado, até que venha a plenitude dos gentios, em que nós estamos nos levantando e preparando a noiva para Hashem, até que venha a plenitude de gentio que eu e você, assim como Eliezer, servo de Abraão, foi preparar uma noiva para Isaac, nós estamos nessa plenitude nos levantando para preparar uma noiva para Hashem. Nós estamos diante de um poço que tem água, e essa noiva tem água para servir, Israel tem água, que é a Torá, a água que lava, a água que Israel me deu, que me lavou, me dá a entender que Israel é a conexão correta, mas eu sou esse preparador que vai levar a noiva para Hashem. Eu sou essa virgem, eu e você, essa virgem que tem luz, que está pronta para sair com a noiva ao encontro, porque ela vai chorar o sofá e vai dizer, aí vem o noivo. Aleluia. Glória ao teu nome, Pai. Aí vem o noivo. Os filhos de Efraim não compreenderam essa visitação, e a igreja, muitos não estão compreendendo essa visitação. Mas esse shofar, essa Torá vinculada hoje aqui para você, é para que você entenda que esse é o tempo da visitação. E que esse Efraim, essa pedra que clama, e eu vou te dizer por quê. Porque cada um de nós realmente tem um coração de pedra. Machia disse que se os discípulos dele se calar, as pedras clamarão. E um dia eu me vi, eu tinha tido meu segundo infarto, por desobediência, viu? De que é que se queixa? De que é que se queixa Irmiarro? De que é que se queixa Jeremias? Esse dos seus próprios pecados. Então eu fui pecando. Chegou uma hora que Hashem apertou, me levou como uma azeitona para a prensa. E aí eu parei, meditei e disse, agora eu me rendo. Tudo está nas tuas mãos. E quando eu me rendi, eu comecei a pedir ao Pai Celestial que me lembrasse, que me mostrasse por que a palavra dele não entrava no meu coração, porque meu coração era de pedra, e meu coração de pedra começou a clamar. E eu comecei a dizer, Pai, tem alguma coisa aí que eu preciso entender. Essa Bíblia que eu leio é uma palavra que não me transformou, que não me mudou, ela não entrou em mim, mudança de dentro para fora, porque fruto nasce de dentro para fora. Eu comecei a pedir a Hashem que me mostrasse, porque eu li na Bíblia que o Eterno está fazendo uma coisa nova na Terra. Eu vejo que os tempos estão me mostrando, tem uma coisa nova acontecendo. Eu quero ver que coisa nova é essa. Estou fazendo uma coisa nova. E eu pedi para ele, me inclui nos teus projetos. Me inclui nos teus projetos, Hashem, nesse novo que tu está fazendo. Não me deixe fora, Pai. Não me deixe fora dos teus projetos, Pai. Não me deixe como os filhos de Efraim que morreram no caminho. Não deixe os nossos filhos de Efraim que não compreenderam a visitação. Não deixe os nossos irmãos, Pai, que estão ainda tomando do vinho novo, que a mulher serviu, a mulher que veio sobre a besta, mas nos oferta como tu ofertasse no casamento de Caná, um vinho velho, um vinho bom, um vinho que tu faz é o melhor vinho, a ponto do sommelier dizer, como tu fizeste isso, esse vinho, o último é o vinho que tu está servindo, é o melhor vinho é a Torá, meu irmão. E quando eu comecei a clamar, foi o vinho que me foi servido, o vinho velho, por isso que eu me voltei para Brit Hadashah, para olhar pela Brit Hadashah, a Catuve, os escritos antigos da Bíblia judaica, e dentro da Catuve eu vi que a alma estava na Torá, os 5 livros da palavra. E aí eu encontrei a lei de Hashem, e eu encontrei os teus altares, Pai. Como diz, né? Encontrei teus altares, a tua lei gotejou, a tua doutrina gotejou em meu coração como orvalho, e eu fiquei agora em êxtase da presença do Pai. Foi quando eu vim ver que houve mudança real na minha vida. Desculpe, igreja. Mostrou um isso para mim, como filha. Aleluia, dá vontade de gritar, mas a gente tem que ter controle, porque o espírito é sujeito, viu, meu irmão? Tem que ter controle, tem que ter controle. Vamos continuar aqui, bora voltar.
Segundo o Midrash Tarfumá e Êxodo Rabá, a tribo de Efraim acumulou erroneamente, né? Calculou erroneamente o fim dos 400 anos de escravidão prometida a Abraão. Eles iniciaram a contagem a partir do pacto das partes e saíram 30 anos antes. A expectativa dos eframitas, né, os filhos de Efraim, que eles mantinham no seu coração, porque eles eram herdeiros diretos de Yosef, eles mantiveram a palavra viva, eles guardaram a palavra, guardaram a memória. Eles guardaram. Eles esperavam a redenção. Tem muita gente que guardou a palavra, que espera a redenção, mas está esquecendo do tempo da visitação. E o tempo da visitação é esse que nós estamos vivendo, esse tempo de Rovavim. E eles acreditavam que quando o tempo chegasse, Hashem enviaria um libertador. E esse libertador, ele seria reconhecido por um sinal verbal. E qual era o sinal verbal? A Kodef, junto com o nome Nefada. Isso está escrito no Talmud Sanhedrin 92b. A relação direta com Moshe, né, está em Êxodo 3,16, porque Moisés, ele usa exatamente a palavra, né, a linguagem de José. Certamente vos visitarei. Quando Moisés se apresenta diante dos anciões, ele já chega e diz, certamente vos visitarei. Opa, ele chegou com uma chave. E segundo o Midrash, os anciões, os anciãos, eu só lembro da minha esposa, porque eu tenho uma dificuldade de falar essa palavra, então me perdoa, vice-crente. Os anciões reconheceram que o tempo, 210 anos, haviam se cumprido. Por isso que eu disse, guarda aquele tempo, vamos começar a lembrar dele agora. O tempo havia se cumprido. E o nome, o tetragrama inefável, agora se manifestava. Logo, Moshe era o Goel. Então, aqueles líderes, eles reconhecem Moshe. A profecia de um libertador que se vincula a Moshe. A profecia dos 400 anos começa com o nascimento de Isaac. Ou seja, né? 2448. E agora a gente vai ter que conferir esses anos, né? O nascimento, o ano que Isaac nasceu, 2448. Se você pode ver isso no quadro que está mais atrás, na apresentação, e esse estudo vai ficar na internet. E desde já eu vou dizer, se foi fundamental para você, se edificou tua alma, meu irmão, compartilha com outros, ou usa essas informações, estás desde já autorizado, compartilha com outros, divide o pão, aquilo que eu estou te dando com o verbo impartir. O que é o verbo impartir? A única coisa que eu posso usar o verbo impartir, eu vou dizer uma delas, né? A única não. Uma delas é conhecimento. Então, conhecimento eu imparto, eu tenho para mim, e quando eu falo para ti, eu divido e continuo com ele. Vê como eu achei maravilhoso? Amor é a mesma coisa. Eu divido o meu amor contigo, mas continuo com ele. Eu não dou meu amor para você, eu divido o meu amor com você. Hashem divide a palavra dele conosco. A palavra dele é amor, ele está dividindo conosco. Ora, vamos conferir essa data do nascimento de Moshe, para que você não fique com dúvida. Você não guardou aquela data que eu falei, os 210 anos? Então, bora lá. Em Êxodo 7,7, Moshe tinha 80 anos quando falou com o faraó. Em Êxodo 7,7 vai dizer essa palavra, só que nessa passagem, Êxodo, no ano de 2048, Moshe nasceu, eu vou pegar agora, fazer o abatimento, né? 2048, Êxodo 2048, quando Moisés comparece diante do faraó, e vou tirar 80 anos, vou descobrir a data do nascimento de Moisés. Guarda essa data, 2368. Agora, vamos fazer a conferência, né? Com a duração da galera. Se Israel ficou 210 anos no Egito, Êxodo, conforme a gente viu, né? 2448, quando Israel está com 210 anos, então a entrada de Israel aconteceu no ano 2238. Como que eu confiro? Moshe nasceu em 2368, portanto, 130 anos após a descida ao Egito. 80 anos antes da redenção. Eu peguei a data de Moisés, que estava lá em 2048, e vou somar aqui, com esses 130, cheguei aos 210. Ora, quando eu chego, o ano que Moisés comparece diante de Faraó, e abato 210 anos, eu vou chegar ao ano de 2238. Bendito seja o nome de Hashem. Essa é uma das confirmações que vai conectar Moshe com a profecia. Os líderes de Israel, quando receberam Moisés, fizeram esse mesmo cálculo. Shemot 3, 9 a 10. E agora, eis
que o clamor dos meus filhos de Israel me alcançou. Quando Moisés chega diante de Rachém, sobe ao monte de Rachém, ao monte Hebron. E por que está escrito na Bíblia que era o monte de Rachém, meu irmão? Me explica. Eu vou te dizer. E está na tradição, não sei se tu vai aceitar, mas eu vou te dizer que a tradição é fundamental. Era chamado esse monte, o monte de Rachém, porque naqueles dias, nos dias do dilúvio, os filhos de Elohim desceram em número de 200 sobre o monte Hebron e ali fizeram um pacto. Para os homens que viviam naqueles dias, que viram os filhos de Elohim no monte, fazendo um pacto de, entre eles, entrarem as filhas dos homens e fazerem para si uma descendência, eles viram Elohim. E esses anjos entraram as mulheres, e eles chamaram que aquele era o monte de Elohim, e era o monte de Elohim, que a palavra Elohim quer dizer deuses. Esse monte de Elohim ficou conhecido, e Moisés vai para esse mesmo monte de Elohim, onde ele vê um peixate, ele vê o natural, ele vê uma sarça pegando fogo. E ele disse, aquilo chamou a atenção dele. Sabe quando a literalidade da palavra chama a tua atenção? Foi a mesma coisa com Moisés. Ele disse, como que ela pega fogo e não se queima? E ele via o fogo. Quando ele se aproximou, e aí ele ouviu a voz de Rachém, a voz do Malá de Rachém. Por que ele ouviu a voz de Rachém? Não, ele ouviu a voz de Deus, não? Era o Malá de Rachém que estava com ele. E o Malá, ele vem com a mesma autoridade de Rachém, como ele vem com a autoridade de Rachém, ele fala em nome de Rachém, é por isso que ele vai dizer, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, e eu sou o Deus de Jacó. Mas tem uma palavra que ele diz, eu te enviarei. Eu quero que você veja esse verbo enviarei. A raiz principal do verbo enviarei, o verbo shalá, ele é formado pela letra shin, lamed e i. E esse é um exemplo de enviar como mandar, né? Que está lá em Êxodo 3:10. Agora vem e eu te enviarei. Deixa lá a Faraó. Bendito seja o Eterno. A raiz não indica apenas deslocamento físico. Ela carrega uma ideia, ela vai carregar uma ideia central. É o envio com autoridade. O enviado age em nome de quem envia. E a base alárquica para isso, né? Está em Kiddushin, no Tratado Kiddushin 41b, né? O enviado de uma pessoa é como a própria pessoa. É por isso que o anjo muitas vezes diz, eu sou o Deus de Abraão. Era Deus que estava falando com ele. Era Deus que estava falando com Moisés. Era Deus que estava falando com Abraão. Veio 3 anjos, um era Jesus. Era uma manifestação do irmão. Era uma lá. Era uma lá. Quando você anda na rua com o telefone na mão, vou fazer um exemplo bem básico, e que você está fazendo uma chamada de vídeo, o telefone transmite para você a voz de alguém e ele só passa para você. Não é o telefone falando contigo. É alguém que está falando. O malá, ele é esse, entre aspas, telefone que está transmitindo a fala. E é por isso que ele diz, eu te enviarei. É por isso que Moisés, ele vem com essa autoridade. É por isso que ele vem nesse icódife, nessa autoridade resgatadora. É por isso que ele vem com esse goel. Bendito seja o Eterno. Confronto inicial com o poder opressor. Vai estar lá em Êxodo 4, do versículo 18 até 6:1. Isso é a 6ª e a 7ª aliote dessa paraxá. Para você que está nos visitando, a aliote é porque uma paraxá ela é dividida em sete porções, mas a leitura que é feita no Shabat, que é chamado de mafti. Mas aqui nessa passagem, é quando a nossa paraxá Shemot já vem trazer esse confronto entre Moisés e Faraó. Moisés retorna ao Egito, confronta Faraó, e inicialmente a situação do povo piora. A paraxá termina com a promessa de que Rachém agirá com mão forte, Ou seja, o início da redenção e a crise da esperança. O povo de Israel tinha uma palavra, o povo de Israel tinha uma promessa de libertação, o povo de Israel tinha uma chave, que era Pacoricô, o povo de Israel tinha a palavra, que era o nome inefável, como simbologia. O povo de Israel tinha uma profecia dada ao patriarca Abraham Avinu. Mesmo diante disso, o povo de Israel agora ficou em dúvida. E aí, a chave que Moisés deu vai agora se transformar em alguns verbos de libertação. E esses verbos que o Eterno vai usar em Êxodo 6, né? Eu vos tirarei, eu vos livrarei e eu vos
resgatarei. São os verbos que Moisés vai dizer, e está claro que ali tem um goel, está claro que ali tem uma palavra de libertação. Verrot zedi, eu vou te tirar. Verrot saliti, eu vou livrar. Vegaliti, né, eu vou resgatar. E esse resgate tem um preço, meu irmão, tem um preço. E um preço foi pago pelo desobediente faraó, como símbolo da manifestação de quem pode Hashem, como eu disse ontem na Paraxá, que falamos aqui do Shabat, a Paraxá de ontem, como também vai falar para os crentes de hoje, que há um resgate sendo feito agora. Há um goel, uma casa de cada crente que está aqui, um parente remidor, que vem para fazer essa tiragem, que vem para fazer esse livrar, que vem proporcionar esse resgate. Quem é esse goel? És tu, crente, esse goel. Tu és o Moshe da tua casa. És tu que vai levar a Torá para o teu povo. És tu esse decodificador e és tu essa pessoa que vai explicar o que foi codificado. Na Paraxabô, nós vamos tratar sobre o decodificador oculto, né? O codificador oculto que é Moshe. E também vamos fazer como se eu fosse ministrar ela. Só a gente sabe, se vivo estiver amanhã, é provável que outro faça, mas nessa Paraxabô se ensina isso, que Moshe codificou. Ele é o codificador oculto. Ou seja, Moshe pega uma pedra de ônix e ele vai cavar a pedra. Ele vai tirar material. E o codificador, ele não bota tinta, ele não bota nada nessa pedra, ele tira. A Torá, quando ela vai ser escrita no meu coração, ela vai tirando algo para que seja escrito. O que é esse algo que está tirando em qual a vida na tua vida? É impureza sexual? O que é esse algo que está tirando em tua vida? É midot? É caráter? Não consegue parar de mentir? Não consegue parar de roubar? Adultera com os olhos? O que é esse algo que a Torá, que quando entra para poder ser escrita no meu coração, para você ser circuncidado de coração, precisa ter tirado? O que é esse algo? É isso, é o codificador. Papai do céu quer codificar essa Torá no coração dos nossos familiares. E és tu que vai codificar. O crer vai vir pelo ouvir. Quando eles vão ouvindo a Torá, ela vai sendo escrita no coração. E quando a Torá vai sendo escrita no coração, o pecado vai saindo. Não tem mais poder sobre ele. Quem bebia, deixa de beber. Quem usava drogas, deixa de usar. Marido adúltero, vai deixar de adulterar. Mulher que trai, vai deixar de trair. Filho que rouba, vai deixar de roubar. Aquele que mente, vai deixar de mentir. Aquele que gosta de desejar as coisas dos outros, vai deixar de desejar. Porque vai ser escrito no coração dele. Não desejarás. Não desejarás a casa do teu próximo. Não desejarás a esposa do seu próximo. E assim ele deixa de desejar as coisas do próximo. Ele passa a desejar outra coisa. Eu desejo a presença de Hashem na minha vida. Eu desejo a tua presença na minha vida. Eu preciso mais de ti. É quando essa sujeira sai e a Torá é escrita, é assim que o parente Goel vai codificar na Paraxabô. O Eterno vai proporcionar, sábado que vem, um outro tempo abençoado, e eu digo a você, assista a Paraxá que vem. Quem for ministrar, com certeza vai ser um tempo abençoado e abençoador. Mas eu quero te explicar que essa palavra escrita, ela, na verdade, ela é uma chave que vai indicar portas, que vai indicar caminho, que vai indicar porta. Porque a Torá, ela é escrita por judeus e para judeus, e ela tem simbologia. E qual a simbologia que você vai entender? São que as letras, elas representam números, e esses números, eles representam chaves. Ou seja, a letra Yud, ela tem um valor de 10, isso vai me lembrar os mandamentos, é a chave. Para eu entrar pela porta, que é Mashiach, que é a primeira porta, eu tenho que ter uma chave para entrar. E a chave é o um mandamento que tira a impureza do meu coração. Aí depois que esse mandamento que tira a impureza do meu coração, que eu pego ele, eu entro pela porta que é Mashiach, e agora eu estou no caminho. É uma fé em ação. É agora que eu vou começar a me corrigir, porque eu estou no caminho, esse caminho é estreito. É nesse caminho que eu vou começar a corrigir minhas midotos, mas que eu vou começar a ser como uma vara limpa, porque eu estou conectado em Mashiach. Aquele que está conectado em Mashiach, o Mashiach vai pegar como vara e vai limpar para que ele dê frutos a 30, a 60. E a minha oração é que frutifique a 100, para que esses frutos permaneçam e você passe pela segunda porta.
é a porta do Shabat. Essa porta do Shabat, meu irmão, vai se abrir. E que Shabat é esse? É o Shabat de Hagadol. Porque Mashiach, quando vier, não pense que vai para o céu, não. A igreja vai se encontrar com eles nos ares e ele vai descer e vai reinar em Sião. Sião vai estar completamente destruída. Mas a Bíblia diz que quando Mashiach chegar e Sião estiver destruída, a palavra diz que não te entristeça, filha de Sião, porque o teu Redentor vive. Ele pisa no monte Sião, e ele vai se abrir em dois. A população que ainda estiver viva vai passar no meio dele, e de lá vai sair a lei. Que de Sião desce Torá, que de Sião desce Torá, que de Sião, que de Sião, que de Sião desce Torá. Eu sei que muita gente diz, eu não estou na lei. A lei foi suplantada pela graça. Eu não preciso cumprir os mandamentos, Jesus cumpriu. Não é assim que se diz? Mas fique sabendo que ele, quando vier, vai ensinar o quê? Que de Sião descer Torá. O que é que vai sair de Sião, meu irmão? A palavra de Jerusalém, de Jerusalém vai sair a palavra. O rei virá reinar e ensinar a Torá, porque a Torá precisa ser escrita no coração das nações, e quando a Torá é escrita, a impureza tem que sair. E uma das impurezas que tem que sair é a falta de observação dos mandamentos da palavra do Eterno. A terra virou terra sem lei. O que é a palavra para sem lei no grego? Não é anomos? Não é isso, meu irmão, você que estuda teologia? O que é um anomos? Sem lei. Mas Mashiach disse que a palavra dele, a palavra que você chama de lei, se eu tropeçar em um mandamento, eu tropeço em todos. Qual é o mandamento que a igreja, filha de Roma, porque todas as igrejas de hoje saíram da igreja romana. Qual a igreja, qual o mandamento que ela deixou de cumprir? Quais os costumes que ela deixou de praticar? Onde foi que ela se desconectou? Por isso que lá em Apocalipse tem uma palavra que diz, volta ao primeiro amor. E qual era esse primeiro amor? Era o tempo que Mashiach, os discípulos de Mashiach, andavam gentios e judeus juntos, unidos pela Torá de Hashem, praticando a Torá de Hashem. Moisés escreveu a lei em códigos para outra pessoa decodificar. E essa lei que foi escrita em código, os judeus usam um método chamado Pardesh, que é descrito em 4 níveis de interpretação. Eu sei que você que é da VAR, já estuda isso, já aprende, e sei que você que também não é da VAR já ouviu falar, mas eu vou te explicar. O acrônimo da palavra Pardesh está dividido em 4 camadas. Um é o Peshat, e esse Peshat vai ser os escritos, aquilo como você lê normalmente na sua palavra. Urames, e Urames vai ser as ordens, a lei oral, porque a lei oral foi escrita, a lei oral foi passada. Quando foi dada a lei escrita, não diz como é que guarda o Shabat, mas na lei oral, na lei Shebe-Alpê, a lei que é transferida de boca em boca foi dada. Tem o Drash, onde tem os Talmudes, e aí tem o Talmud babilônico, o Talmud de Yerushalayim, onde os rabinos eles fazem discussões sobre como aplicar essa lei, e tem um nível Sod, é sobre esse nível Sod que eu vou te falar. Esse nível que a Cabala, aí você diz, não, Cabala é uma coisa do diabo, não é, meu irmão? Kabbalah, ela é uma palavra hebraica que quer dizer receber, né? E aí Moisés recebeu a lei de Hashem, Kabbalah para Moisés. E ele recebeu, e também o apóstolo Paulo disse que o que ele recebeu, Kabbalah, de Mashiach, ele também ensinou. Então é isso que eu vou te explicar, o nível Sod, o nível em que os judeus olham para a Torá e fazem esses estudos, essas analogias, como os filhos de Efraim fizeram, só que eles erraram o tempo pela palavra. O nível Sod, segredo, né, o último nível de interpretação da Torá, é por esse método que os profundos mistérios são revelados. E aí, exemplo, nós temos de nível Sod, nós temos as ferramentas da gematria, do notaricon e da temorá. São 3 métodos da Cabala, né, usados para analisar textos sagrados, como a Torá, a fim de encontrar significados ocultos. A gematria atribui valores. Acho que você já viu muito isso aos números, né? E as letras hebraicas, para encontrar palavras com o mesmo valor.
Já o Notaricon é a criação de um acrônimo, onde você pega, né? Eu dei um exemplo de acrônimo antes. Você pega, no dia de ontem também dei, você pega uma letra da palavra e uma letra de outra palavra e vai formar uma nova palavra, né? Então, isso é um acrônimo, vai formar frase a partir de letras iniciais ou finais da palavra. E nós temos a temurá, que é a troca ou permutação das letras de uma palavra de acordo com a regra complexa para formar nova palavra. Ah, ficou muito trucado na minha mente. Agora, vamos, por exemplo, a Paraxá Vesot Habaverá termina com a palavra Israel. Que Paraxá é essa? É a última leitura da porção de um ano de estudo de Torá, né? Está lá no livro de Deuteronômio. Geralmente, essa Paraxá, ela vai ser lida durante a festa das cabanas. Então, essa Paraxá termina com a palavra Israel, e a palavra Israel, a última letra, é a letra Lamed. Agora, a Paraxá Bereshit, que é a primeira Paraxá de um novo ciclo de estudo, ela começa com a palavra princípio, e a palavra princípio, ela, da primeira letra dela, é a letra Bet. Então, eu vou pegar a última palavra, a última letra da palavra Israel, que é a última letra de um ciclo de Paraxá de um ano que passou, e vou pegar a primeira letra da palavra princípio, que é a letra Bet, na Paraxá Bereshit, peguei essas duas letras e formei agora uma letra. Eu juntei o Lamed com Bet, e Lamed com Bet vai formar a palavra coração. Opa, peguei o Lamed e peguei a letra B. Juntas, formei a palavra leve. Aqui está escrito errado, mas a palavra é leve. Que Lamed com Bet vai formar a palavra leve, que significa coração. Quando você está vendo Bet aqui, considere a palavra leve. O estudo da Torá, repetitivo, um ciclo de um ano para o outro, um sábado após outro, ele vai consolidar a Torá no coração. É por isso que a palavra do Eterno, as bênçãos de Hashem, é para quem permanece. Eu estou estudando sempre a palavra do Eterno, eu não parei. Vem um ciclo e tem o outro. E sempre a palavra se renova. Então, isso está me formando a palavra leve porque tem um significado. Estudo da Torá faz escrever a palavra do Eterno no coração. Porém, né, como você viu aí, eu tenho um exemplo, né? E em toda a mão forte e em todo o grande espanto que praticou Moisés, os olhos de todo Israel. É a última palavra de Deuteronômio. E aí é o exemplo que eu estou dando para você de um notaricon. Tá, os dois versículos. Esse é o exemplo. Eu vou pegar a última letra com a primeira letra da palavra, formei a palavra leve, e é a palavra que está corroborada com aquilo que Irmiyahu Hanavi, o profeta Jeremias, escreveu no capítulo 31, versículo 33. Né? Eu escreverei a Torá no coração de vocês. O que é ter o coração circuncidado é ter a Torá escrita nele. É por isso que os frutos vêm de dentro para fora. Porque quando a impureza sai, a terra está limpa, a semente que a palavra está ali escrita começa a frutificar. Mas agora, eu preciso ver o que é o notaricon. Eu vou inverter. Não era a primeira lâmina com dente, o notaricon eu inverti. Né? Quando eu faço essa inversão, aí eu vou ter a palavra Bavel. E a palavra Bavel é confusão. É isso mesmo. Quando eu deixo de estudar a palavra, quando eu não observo a palavra, vem confusão. E às vezes essa confusão está até na convivência. O que é que isso nos lembra? A passagem bíblica de Êxodo, Shemot 12, 38, diz que o povo de Israel, quando saiu do Egito, levou com ele uma mistura de gente. Essa mistura que vai ser chamada de Eren e Rav. E a tradição atribui a Eren e Rav, essa mistura de gente, a liderança do episódio da rebelião e confusão espiritual no deserto, como o pecado do bezerro de ouro. Pecado do bezerro de ouro. Foi esse remanescente, essa mistura de gente que saiu. Essa mistura de gente que não conhecia Torá, Bavel. Na Cabala, o Eren e Rav, a mistura de gente, é visto como uma força que acompanha Israel em todos os seus exílios, em todas as suas galeotas, causando confusão interna e testando a fidelidade do povo. Né? Vou testar se esse povo está fiel à Torá. E esses testes vêm até os dias de hoje. Como que esses testes vêm até o dia de hoje? A história nos mostra. Basta você analisar, né? Quando o Mashiach ele vai dizer, eu sou o char, eu sou a porta,
Ele está dizendo que ele é essa porta, ele é esse vale. Mas eu preciso me lembrar que a porta tem chave. E a chave para essa porta é o Iude. Na gematria, o Iude vale 10. E esses 10 aqui, ele representa sempre atributo. Os 10 palavras, os 10 mandamentos. Porque no hebraico, a palavra ela vai ter valores na gematria, ela vai ter um sentido e ela vai ter uma função. Ela também vai ter uma representação. Então, na gematria, o Iude vai valer 10. O sentido é que esses 10 representam as 10 palavras, e a função é que ele é um mandamento potencial, ele que me potencializa. É como se fossem os meus pés nadando, dando propulsão para eu poder seguir à frente. E a representação disso tudo é que é um princípio concentrado. O mandamento vai ser um princípio. Agora, o vale, ele vai representar essa porta com a qual eu entro, é uma expansão. E na Torá que me foi revelada é que me permite entrar nesse vale. E a abertura vai ser essa Torá revelada a partir desses mandamentos em prática. É por isso que eu digo, para entrar na porta, tem que deixar a bagagem do lado de fora. Agora eu entrei na porta. E aí, eu estou diante de uma letra Tav, que tem valor de 6. Lembrando-me os seus dias da criação. Lembrando-me que a Torá que me é ensinada no Shabat, ela é posta em prática no domingo, que é o primeiro dia, na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Eu não sou mero ouvinte de Torá. Eu sou praticante de Torá. Judaísmo é fé em ação. E por que eu sou praticante? Porque esses 6 dias, eles vão lembrar que eu tenho emoções. E eu tenho emoções que precisam ser tratadas. E essas emoções são representadas em sefirotes. E o que é sefirotes, meu irmão? Me explica. São manifestações divinas que precisam estar em mim. O Eterno, ele se manifesta nessas sefirotes. E essas sefirotes, que são essas manifestações, elas precisam ser acesas na minha estrutura. São da Hesed até a Yesod. Só que eu, quando não observo essa prática, esse estudo de Torá, essa manifestação de Torá, eu não consigo chegar à última sefirot, que é Malkut. Eu não trago a luz dos céus, porque as minhas emoções não permitem. Ou eu sou muito vaidoso, ou eu não dou perdão, ou eu sou bom demais e prejudico os outros. E aí o que é que acontece? A luz não chega em Malkut porque ela não passa por Yesod. E Yesod é fundamentação. Eu vou te explicar com mais calma, já que tu está achando que está dificultoso. É preciso que a gente entenda com exemplos. Ué, sumiu a voz? Eu vou te dar um exemplo. A parábola da mulher e a dracma, que está lá em Lucas, capítulo 15, do versículo 8 ao versículo 10, ela é um exemplo de como nós fomos roubados, como nós perdemos valores, como nós que estávamos no caminho, perdemos valores que não poderiam ser perdidos, mas que a história vai dizer que é uma galute, que é um exílio que aconteceu. Então, nessa parábola, a mulher possui 10 dracmas. Esse 10 vai lembrar as 10 palavras. Ela perde uma, ela acende a lâmpada para varrer a casa diligentemente. No momento que ela acende a lâmpada, isso vai me lembrar que essa mulher se preocupou com um valor perdido. E ela, se ela acendeu a lâmpada, ela vai agora fazer uma correção de atitude, isso me lembra Techuvá. Ela vai varrer a casa diligentemente. Diligentemente ela está varrendo a casa, ela está fazendo um tikkun, ela está fazendo uma retificação de um erro dela. E ela acha a dracma. E quando ela acha a dracma, ela agora se alegra. Agora se alegra. Porque ela achou que tinha perdido. A dracma corresponde a um valor significativo, muitas vezes associado a uma identidade familiar. Essas dracmas, essas pedras que eram dadas para a mulher, significava que ela era comprometida, ela ganhava quando ela fazia o seu noivado, o seu ato de comprometimento. Né? O noivo vinha com o pai dele, e aí apresentava-se diante do pai da noiva, se colocava uma roupa, uma cobertura, e ali naquela roupa colocava-se uma mesa, e ali tinha uma certidão. E essa certidão que era colocada ali se escrevia as normas, os alinhamentos do casamento. E ela ganhava ali um dote, e esse dote era as dracmas que ela ganhou. Nessa parábola, a mulher ganhou 10 dracmas. E essas 10 moedas, ele é um conjunto completo dos 10 mandamentos. A perda de uma moeda, ela compromete a plenitude dos 10 mandamentos. Por que compromete? Quem perde uma observância de Torá
aí ele vai transgredir todas as outras. E para a mulher é uma vergonha perder aquilo, por isso que ela vai diligentemente buscar essa dracma. O valor do iude, na gematria judaica, corresponde a 10. E esse iude, sendo ele a menor letra, ele frequentemente está associado à unidade divina. É o iude, o ponto inicial da criação, por ser a primeira letra do tetragramaton, ou seja, as 4 letras que formam o nome inefável de Hashem. O número 10 carrega uma simbologia de completude, representando os 10 mandamentos, a Sefirot. E os 10 mandamentos, eles representam, entenda, as 10 Sefirot, as emanações divinas da árvore da vida. A árvore da vida que se ensina no judaísmo não tem nada a ver com coisa do mal. É uma representação da manifestação divina. E essa representação da manifestação divina, que está lá na árvore da vida, ela vem representar as emoções e as qualidades que devem ter em mim e em você. É por isso que Paulo vai dizer que tenho orado, meus filhos, por você, até que Mashiach seja gerado em vós, até que haja em vós justiça, Gevurah, até que haja em vós Hesed, misericórdia, até que haja em vós Tiferet, a glória de Hashem, até que haja em vós a vitória, até que haja em vós Hod, até que haja em vós humildade, até que haja em vós Yesod, fundamentação, até que essa luz chegue em Malkut. É por isso que Mashiach diz que venha a nós o vosso reino, que venha a luz que está em Atsimut para o mundo de Asiá, para Malkut, onde acontecem todas as coisas, porque Asiá é o mundo da ação. E Malkut é esse reino que nós estamos vivendo. O reino de Mashiach vai ser aqui. Por isso que Mashiach diz, venha Malkut, o reino de Hashem na terra. Mas acontece que essa mulher perdeu uma dracma. E como foi que ela perdeu a dracma? Bora ver isso no século II, depois que Mashiach partiu daqui da terra, depois que os apóstolos morreram. O que foi que aconteceu? Santo Inácio de Antioquia, escrevendo a Magnésio 9.1, está lá dando para você uma resposta para isso. Ele vai dizer, aqueles que viviam na antiga ordem, que viviam segundo o judaísmo, chegaram à nova esperança e não observam mais o sábado, mas moldam sua vida pelo dia do Senhor, dia em que nossa vida surgiu por meio dele e da sua morte. Opa! Já se quebrou aí uma guarda de algo. Os pais da igreja, aqueles que são ditos pais da igreja, e que hoje tantos homens ainda insistem em seguir a homens, deixam de seguir a Hashem, preferem seguir a Inácio de Antioquia, eles estão dizendo que eles agora estão numa nova esperança. E quando eu escuto alguém falar, eu não vou fazer isso porque é judaizar. Eu vou te dizer o seguinte, não é que se trata de judaizar, não. É porque você quer continuar edomizando. E o que é isso, edomizar? Edomizar é quando Edom, o príncipe de Edom, dominava a terra, naquela estátua de Daniel. Então, Edom, ele é aquela parte das pernas, e justamente representa o domínio de Roma. E Roma chega com todo o seu helenismo e implanta doutrinas, mudando tempos, mudando o modo de vida, mudando a lei, e aí está uma mudança de lei, e ele implanta a não guarda do Shabat, a pérola perdida que a mulher perdeu. Por que os homens preferem obedecer a homens e não a Hashem? Porque foram roubados. E por que Hashem hoje em dia tem shofar tocando nas alturas das internets, chegando em outros países como Portugal, França, Alemanha, Itália, Brasil? Por que está tocando a voz nas alturas? Porque a sabedoria clama nas alturas? Porque a Torá está dizendo que a mulher, ela vai fazer bechuvar, ela vai varrer essa casa, e essa mulher vai se alegrar, como você está se alegrando. Eu encontrei a pérola perdida, eu encontrei o Shabat. O Shabat é um tempo dentro do tempo em que a gente entra num portal de comunhão com Hashem. Quem não sabe guardar a Torá é um anom é sem lei. Não esquece disso, não. Porque naquele dia, Mashiach vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. E o que é o iníquo? Aquele que não observa a lei. E é assim que lhe ensinaram? Guardarão, pois, o Shabat. Eles deixaram de observar. O Shabat, ele é um mandamento divino e perpétuo. Está lá em Êxodo 31, versículo 16 e 17.
Guardarão, pois, o Shabat os filhos de Israel. Você vai dizer, está vendo? É os filhos de Israel. Guardarão, pois, o Shabat os filhos de Israel. Você foi conectado em Israel? Guardarão, pois, o Shabat os filhos de Israel, celebrando nas suas gerações, até quando? Por uma aliança perpétua, por uma briquiolã. E isso é uma briquiolã entre Hashem, uma aliança perpétua, entre Hashem e quem? Os filhos de Israel. Você quer estar conectado apenas nas promessas de Hashem, quando elas são boas para você? Você não quer estar conectado nas promessas de Hashem, quando elas são chaves para você entrar na porta? Você fica de fora. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. É uma briquiolã, uma aliança perpétua. Foi só para os filhos? Nós fomos enxertados em Israel. Essa palavra é só para Israel. Você foi enxertado, você não diz que é enxertado. Paulo vai dizer o seguinte em Romanos 17. Para os que vêm das nações, para os que vêm das nações não judeus, o fundamento para participar dessa bênção é a metáfora da oliveira que está lá em Romanos 11, 17. Né? Eu era a oliveira brava, mas agora eu fui enxertado naquele galho que foi quebrado. Bendito seja o Eterno. Bendito seja o Eterno. Você que era a oliveira brava, tem uma palavra para você. Está lá em Isaías 56, versículo 6 a 8. Lá vai dizer que todos os que guardam o Shabat, todos os que são de outras nações, que guardam o Shabat e não profanando, todos os que abraçam a aliança de Hashem, porque essa palavra começa dizendo, e aos filhos dos estrangeiros, eles também serão levados para o monte de Hashem. Eles também vão se alegrar na casa de Hashem. E a palavra ainda diz um ponto profético para mim e para você hoje. Ainda ajuntarei outros aos que se ajuntaram. Ainda ajuntarei outros aos que já se ajuntaram. Ainda hoje está dizendo, ainda ajuntarei outros. Diga o nome do seu filho. Ainda ajuntarei Paulo. Ainda ajuntarei Pedro. Ainda ajuntarei Saulo. Ainda ajuntarei Camila. Ele ainda vai ajuntar teu pai. Ele ainda vai ajuntar outros para que sejam partes também dessa enxertia. Porque a palavra dada, ela se estende. E é por isso que você, esse Gael, que vai fazer essa redenção na sua casa. Essa profecia que é dada para você está dizendo, olha, ainda vou salvar teu filho, ainda vou salvar teu marido, eu ainda vou salvar Murilo, eu ainda vou salvar Pedro, eu ainda vou salvar a Ângelo, eu ainda vou salvar, eu ainda vou escrever minha Torá no coração dele. Eu ainda vou me fazer aquilo que você disse que é impossível para você ver, que só ele é que faz. Ele vai fazer para que você veja que a palavra dele não cai por terra. No concílio de Nicéia, aqueles pais da igreja, esse concílio aconteceu entre 363 a 364, depois do nascimento de Mashiach. No quarto século, a igreja formalizou a recomendação do Cânon 29. Veja se você que é cristão, que está aqui no nosso meio, veja se você segue isso. Os cristãos não devem judaizar descansando no Shabat, mas devem trabalhar nesse dia, dando honra preferencial ao dia do Senhor. Por que o dia do Senhor? Né? Por que o dia do Senhor? Se Mashiach não ressuscitou no Shabat. Não ressuscitou no Shabat. A Bíblia vai dizer que no primeiro dia da semana, quando ainda despontava, era um sábado quando Mashiach ressuscita, quando ainda despontava, primeiro dia da semana. As mulheres vão ao túmulo e ele já não está lá. Mashiach, ele ressuscita dentro do Shabat. É um tempo de descanso. Sobre isso, depois nós podemos falar. Inclusive, aqueles que fazem parte da sociedade, eu posso até explicar. Gálatas 4:19. Meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Mashiach seja formado em vós. Esse roubo fez com que Mashiach não fosse edificado dentro da igreja como deveria ser, mas tudo aprova a vontade do Eterno. Esse roubo da herança do Shabat, ele afetou o fundamento, afetou a Sefirá de Esod. E como afetou essa Sefirá, ele afeta essa Sefirá do fundamento na Midot dos atributos. O que é que corrige Midot? O que é que corrige Midot? Você sabe dizer aí, meu irmão? O que é que vai ser a correção de Midot?
Contagem de Homer. Uau! Que brahá! E o que é que eu faço na contagem de Homer? Eu vejo a sefirota da justiça conectada com a sefirota da bondade. E quando eu vou julgar alguém, eu vou me lembrar da bondade de Machia. O que é que a bondade de Machia diz? Olha, se você perdoar aqueles que lhe fazem mal, eu vou perdoar você. Você ora o Pai Nosso, né? Perdoa as minhas dívidas como eu perdoo aqueles que me devem. Ah, então eu agora, quando eu estou fazendo a minha correção de Midot, eu me lembro que a minha bondade teve bondade para com ela. Quando ele ia exercer justiça sobre mim, ele, em vez de exercer justiça, ele lembrou da misericórdia. E aí eu me lembro do favor, do perdão, da restauração, da vida que ele me concede hoje. E quando eu faço esse juízo com misericórdia, eu gero dentro de mim as midotes de glória. Eu gerei a midote de diferente. Parece que quando eu dou um perdão, acende-se dentro de mim uma luz. E essa luz de alegria de Hashem, quando eu dou um perdão, seja de vida, seja de algo que me fez de mal, faz com que essa sefirot brilhe em mim. E quem recebe um perdão, sente um bom cheiro de Mashiach. Eu vejo Deus na sua vida. E ele começa a declarar, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, porque eu vejo Deus nas suas ações. Como é que eu conheço uma árvore? Pelos frutos que dá. Como é que você sabe que o seu marido melhorou? Veja os frutos que ele vai dar. Pelos frutos você conhece a árvore. Mas aí eu me lembro de uma palavra recente, do século agora, na Mishnah de Rosana, capítulo 3, versículo 2. Brush e bondade tem limite. A gente não é palhaço. Eu sei que você vai dizer, que Mishnah de Rosana é essa? Rosana é minha esposa. E ela tem uns ditos que eu chamo de Mishnah dela, né? Na, na tradução dela. Brush e bondade tem limite. Por quê? Não entra em guerras que não são suas. Se alguém está passando por uma provação, se alguém está passando por um tratamento de Hashem, e você entra em guerra que não é sua, e você começa a botar a mão, você vai desperdiçar energia. Por isso, só se mova na palavra de Hashem, na voz do Ruach HaKodesh, do Espírito do Pai. Bendito seja o Eterno. Essas sefirotes que a gente fala, ela está nessa representação gráfica das manifestações divinas. E cada sefirote, ela corresponde a um mundo. Tu lembra aquela passagem que Paulo vai falar, que ele foi até o terceiro céu? Então, o mundo da ação é esse mundo de baixo, onde está Malkut. O mundo de Yetzirah, o mundo da formação dele, você vai encontrar essas 6 sefirotes. A sefirot de Gevurah, da justiça, a sefirot de Hesed, que eu falei agora de falar, que é da misericórdia, a sefirot de Feret, que é a sefirot da glória, a sefirot de Netza, que é da vitória, e a sefirot de Hod, que é da humildade. E essa sefirot de Hod, que é da humildade, ela é a última sefirot. Depois dela vem a última sefirot, antes de Yesod, que é o fundamento. Se você não tem humildade, aí, meu irmão, você tem soberba. E quando você não tem humildade e tem soberba, a soberba precede o quê, crente? Queda. É por isso que o fundamento ele é quebrado. Esse fundamento, ele é como o último cano da luz divina. É fundamento, é estudo de Torá, é edificação da palavra do Eterno na minha vida. E ele vai justamente ser o último fluxo de luz antes de Malhut, antes do mundo que eu vivo. Quando você tem fundamento, a luz vem para o mundo. E aí você resplandece como luz entre os viventes, para que a vossa luz resplandeça entre os homens. A candeia não vai ficar debaixo do alqueire, ela vai ser colocada diante, em cima do altar. Em cima do altar, eu estou falando em cima do misbeia. O que é o misbeia? Quando você entrava no Beit Hamikdash, tinha uma porta. Assim que você entrava, tinha um misbeia. E em cima do misbeia se colocava o sacrifício, aquele era o altar do sacrifício. Mas quando fala isso, ele está dizendo, apresenta teu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável. Aleluia. Para que essa luz resplandeça no mundo dos viventes. Oh, aleluia. Continuando no pecado, continuando na fornicação, na mentira, no roubo, na idolatria de Edom, a luz não resplandece no mundo como deveria resplandecer. Não resplandece. Deixa eu voltar para cá, senão eu vou para outro caminho. Mas aí Paulo vai até Beriá, o mundo da criação. No mundo da criação, nós vamos ter aqui duas sefirotes.
A de Chokhmah, sabedoria, e a de Binah. Binah quer dizer discernimento. Eu costumo, quando oro, eu disse, Pai, cria em mim ouvidos que escutam. Por quê? A sabedoria está falando alto, nos lugares altos. Mas se o meu ouvido não ouvir, o livro de Mishlei, Provérbio, vai dizer que o ouvido que escuta e os olhos que veem é Hashem que cria. Eu comecei a orar, cria em mim ouvidos que escuta Hashem. E eu comecei a ouvir a Torá de Hashem, porque eu creio pelo ouvir. Quando a Torá de Hashem entrou nos meus ouvidos, os meus olhos foram abertos. E eu me submeti a Hashem não por medo dos castigos dele, porque eu digo, eu tenho que me submeter em amor, porque agora só ele é tudo em mim. E aí eu passei a ser chamado de servo da orelha furada. Não é por força, não é por violência. É aquele servo que tem o Yarat Hashamai, em amor. O temor e servo não pode ser por medo. Eu não tenho medo dos castigos de Hashem. Por que não tem medo? Yarat Hashamai, porque eu amo as leis de Hashem em amor. Amor temeroso. Eu sei que ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que eu tenho pedido e pensado. E se ele não fizer, não importa se o corpo vai se dissolver no fogo. Importa é que ele é fazendo ou não fazendo. Ele é eu tendo ou eu não tendo. Ele é eu vivo ou eu morrendo. Ele continua sendo, ele é soberano. Aleluia. Compreende isso? Se tu compreende isso, passa a perceber que lá em Atzilut, na emanação, a única sefirot que está quieta, onde vem a luz, e essa luz que está nos céus, ela desce. Desce direto, é por isso que Mashiach diz, olha, esse fluxo de luz, ele é direto na minha vida, eu e o Pai somos um. Por que somos um? Eu estou conectado com o Pai. Está vendo que essa passagem é direta? Eu e o Pai somos um, eu estou conectado com o Pai. Conectado com o Pai, em conexão com o Pai, é que eu tenho com o Pai um alinhamento perfeito na Torá de Hashem. Bendito seja o Eterno. O conjunto das 7 sefirotes inferiores, essas 7 sefirotes aqui que você está vendo. A sefirote de Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzah, Hod e Esod. Esse conjunto dessas 7 sefirotes, de Hetzah Malkut, vai até Malkut, especificamente quando manifestadas no mundo de Yetzirah. Vou botar aqui para você entender. Esse mundo de Yetzirah, elas se manifestam em 6 sefirotes. Malkut é a de Asiá. Esse conjunto dessas 7 sefirotes, quando manifestada no mundo de Yetzirah, ele é conhecido na Cabala como Zeyampim, que significa a face perfeita, o microprosopos, ou seja, a face perfeita de Hashem, a luz perfeita se manifesta aqui quando eu corrijo essas emoções. E quando eu corrijo essas emoções, a luz de Hashem vai se manifestar aqui em Malkut. Embora o termo Zeyampim tecnicamente se refira às 6 sefirotes de conexão, Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzah, Hod e Esod, na estrutura do Partsufim, a configuração divina, elas atuam em um conjunto que com Malkut, para formar a dimensão emocional e formativa do universo. Então, são essas emoções que a gente precisa controlar. São essas emoções, essas retificações de caráter que precisam ser feitas. São essas emoções que no dia a dia é provada. Quando você está aqui conosco, sua mente está acesa em luz, conectada ao ouvindo Torá. Mas quando você sai da presença do pastor, sai da presença do rabino, do moré que está te ensinando, e entra no cotidiano, pode acontecer, rasga shalom, pode acontecer de alguém chegar próximo de você, alguém que você conviveu antes, e esse alguém querer ter com você um tipo de comunhão que não é propícia. Ele vai querer ter com você um tipo de ajuntamento que não é devido à luz da palavra. Esse momento é o momento que você vai testar se vai adulterar ou não. E aí é as emoções que vão falar, não é? Está vendo? O fundamento é sobre a emoção de fazer a vontade da carne, de ser hará. A emoção de ter a alegria dos céus, de ser a Tov em obediência à Torá. É o tratamento que é dado. É o tratamento que é dado no Partsufim, nas configurações divinas interna minha e sua no dia a dia. Se quando você está à vontade, você vai abrir a boca para falar mentira, ou se você não vai falar a boca e vai ficar calado,
porque você prefere não se exaltar ou não ocultar. Você prefere falar a verdade e pagar o preço, ou ficar calado e não se exaltar. Não querer dizer uma vantagem. Entende agora? Entende agora o partes do fim, as configurações divinas, nessa perspectiva? A mulher, quando ela acha a dracma, quando ela acha essa dracma perdida, ela vai se alegrar e ela chama as amigas dela, as vizinhas, e diz: achei a dracma. Ela tem acesa dentro de si todos os conjuntos do partes do fim. Ela agora vai se alegrar e vai dizer: vem se alegrar comigo, que eu achei a pedra que eu tinha perdido. Em Shemot, o altar a ser quebrado aqui é da opressão, da apatia e da escravidão. Nessa paraxá Shemot, a primeira paraxá que nós estudamos em Alvaville, eu quero quebrar esse altar da opressão que que o inimigo colocou sobre a vida de muitas pessoas a respeito da vivência disforme da palavra do Pai. Eu estava agora sentindo uma opressão porque estava distante. Eu estava agora sentindo uma opressão porque estou fora da igreja. Eu estava agora sentindo uma opressão porque está andando no ônibus. Eu estava porque estou sozinho. É o medo. Essa opressão que é formada, ela não vem de rachei. Essa opressão que é formada é por falta de Torá no coração. Essa opressão que é formada dentro do ser humano no dia a dia é a ausência do Pai. E essa opressão está sendo destruída pela desconstrução de certos sofismas que foram criados ao longo do tempo. A escravidão interior, ela é quebrada nesse tempo. E eu peço a Rachei que a Torá que é ministrada sobre sua vida, ela possa encontrar no seu coração uma terra abençoada para que possa crescer a palavra de Rachei. Bendito seja o Eterno. Por isso que os verbos que são liberados na Paraxá Shemot, esse verbo de eu vos tirarei, é porque a palavra que é proposta para você é que você mude de lugar mesmo, do seu lugar espiritual de compreensão da Torá. Há uma palavra no hebraico que diz que você muda de lugar e muda de sorte. Então, quando você muda o lugar que você está vivendo de compreensão da Torá, você está mudando de sorte. Você está mudando para a presença do Pai. Você está se livrando daquela cadeia da dominação do opressor. Isso porque a Torá vem hoje em dia por parentes Goel, e você é esse parente Goel na sua família, você é esse parente Goel na sua casa. Graças ao Eterno. Razak Varou, meu irmão. Bendito seja o Altíssimo por tudo o que ele tem feito em tua vida, por tudo que ele tem feito na minha casa, na sua casa, na vida do apóstolo Aguinaldo. Bendito seja o Eterno. Como eu comecei dizendo a você no início dessa paraxá em forma de louvor, de Sião sairá a Torá, pois de Sião sairá a lei. A lei que sai de Sião é um tempo de visitação do Mashiach. A lei que vem de Sião é um tempo em que há um Goel que está chegando. É o tempo que Mashiach vem para cá. É um tempo que Mashiach vem reinar. E aqueles que amam a vinda de Mashiach, aqueles que desejam a vinda de Mashiach, eles não sentem medo, eles não sentem opressão. Se você estava sob opressão, eu declaro no nome de Jesus, se você estava vivendo, que seja quebrada essa opressão e que você venha estar fora dessa opressão. Bendito seja o Eterno. Que de Sião tem de ser Torá, pois de Sião sairá a lei. Kadosh, 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 Adonai de Sevaot, Melohau Hare, que mudou. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Você é a mansão. Você é a casa do Eterno. A mulher, quando ela varre a casa, ela limpa a própria casa. E é por isso que eu estou dizendo, Kadosh, 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 santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Santo é o Senhor dos exércitos. Varra a sua casa. Varra essa casa que é o templo de Hashem. Como diz os nossos irmãos judeus louvando ao Pai. Baruch Kevu Adonai Mekomou. Bendito é a glória de Hashem na sua mansão. Então, você que é a mansão de Hashem, o seu corpo que é a mansão de Hashem, esse corpo que é apresentado como sacrifício vivo, sacrifício santo, sacrifício agradável, é nesse corpo que o nome do Pai é glorificado, nesse corpo que você apresenta o seu culto racional. Não se esqueça, meu irmão, Adonai Melech, Adonai Malachá, Adonai Imlachá Leolam Vaed, o Eterno é rei, o Eterno reinou, o Eterno reinará por toda a eternidade. Fique ainda um pouco mais conosco, o irmão Manuel,
vai dar alguns avisos. Eu louvo ao Pai pela sua vida. Bendito seja você na sua casa, seja candelabro, seja luz de Rachem, seja lá o sal da terra. Bendito seja o Pai. Eu quero lhe desejar uma Shavuot, uma semana abençoada sobre a sua vida, da sua casa, das suas finanças, da sua saúde. Fechem a Ruxa Hamashia. Amém. 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 Oh, meu querido, bênção de Deus. Eu estou aqui impactado. Eu creio que muitos de nós estamos impactados com essa palavra, com esse ensinamento, algo que a gente sabe que vem dos céus, a gente sabe que vem do eterno, e a gente sabe o quanto você tem se dedicado à palavra. E há um tempo para todas as coisas. E, amados, há um tempo para todas as coisas, e não seria... É tão propício essa palavra, ela vem tão ao encontro do que nós temos hoje, que é a Rosh Chodesh. A Rosh Chodesh é importantíssimo. Então, assim, 19 horas hoje, tá? Estejam junto com a gente. Você que é online, você que está em outra cidade, ou você que não mora em Giruá, tá bom? Então, nós estaremos a partir das 19 horas pelo YouTube do Apóstolo Aguinaldo. Nós vamos liberar o link para você acompanhar. Esteja com o seu suco, esteja com o seu pão asno também para fazer a ceia, tá bom? É momento de você entregar, para você que é membro do nosso ministério, para você entregar suas primícias, seus dízimos, ofertas. Mas aí o pessoal disse assim, mas Manuel, eu não recebo agora, como é que eu faço? O apóstolo tem nos ensinado para que você dê um sinal, qualquer sinal. Afinal de contas, você precisa entrar por este portal, você precisa santificar, você já precisa estar realmente declarando e decretando as bênçãos do Senhor neste portal. Então faça como um ato profético, certo? Então estejam preparados, nós estaremos liberando todos os links nos grupos, nos membros. Você que é participante, ou você que é visitante, quer ser um membro do ministério? Eu vou explicar para você. Afinal de contas, é importante, nós temos 196 pessoas, pena que saíram algumas pessoas agora, mas ser um membro do Ministério Tabernáculos, muitas pessoas sempre estão nos chamando ali no grupo de membros para entrar. E ali eu chamo um por um para conversar. Por quê? Ser membro do ministério, membro mesmo, é você estar 100% com o ministério, ou seja, não estar em outro ministério. Você não pertencer a outro ministério local, apenas conosco, 100%. Estar primiciando, dizimando e ofertando. Estar junto com a gente. Não que o participante, o visitante, seja menor. Não. Todos nós tratamos todos iguais, da mesma forma, tá? Amamos todos os links, as informações, ou seja, todo o material ele é distribuído para os 3 grupos. A vantagem é que o membro também pode estar em uma célula. Além de estar junto com a gente, você pode baixar ainda o aplicativo, você consegue, como membro, ver ainda mais conteúdos, enfim, é importante. Então, se você quer ser membro, me chame, eu vou estar conversando com você. Esteja junto com a gente, vamos crescer, porque receber palavras em pleno domingo, e receba essa palavra, amado. Você está começando o primeiro dia da semana, você não está começando na segunda, você está começando já no primeiro dia da semana, e o primeiro dia da semana já recebendo direção, direcionamento, palavra vinda dos céus. Não perca essa oportunidade de estar conosco em Rosh Chodesh, de estar conosco sempre na Casa do Caminho, né, recebendo palavras. 2 horas de estudo, é uma imersão hoje. Foi uma imersão dos céus, vinda realmente com muita palavra, muito direcionamento, muito conhecimento profundo. O nosso Shabat, 9h30, sempre 9h30 da manhã, o nosso culto Shabat. Todos os sábados, para você que quer aprender a como guardar o Shabat, ou entrar no princípio. Nós não guardamos o Shabat como algumas pessoas perguntaram sobre Adventista, nós não guardamos sobre isso. Você quer saber mais? Me chama. Nós temos aulas, nós temos livros específicos para você estudar. Mas você precisa estudar e você precisa viver. Isso que você aprendeu hoje aqui, você não vai sair já ensinando, porque você precisa viver primeiro. Você precisa internizar isso, você precisa estar junto de você para que você possa crescer e realmente entender e viver os princípios. Viva pelo menos 1 ano isso antes de você querer falar para as pessoas ou querer sair, de repente, de alguma forma. Mas viva isso com constância, a qual vai realmente mudar a sua vida e a sua casa. Amados, nós temos o Rota 654, que acontece de segunda a sexta-feira. É uma palavra tremenda, sempre vinda do apóstolo Aguinaldo, tá?
Nós encerramos Hebreus, vamos começar Romanos agora, tá? Está gravado. Por que que está gravado? O apóstolo está em viagem. Graças a Deus, ele está bem de saúde, está tudo bem, ele já está se recuperando aos pouquinhos, mas assim, o susto que ele passou, ele está nos Estados Unidos, está em Orlando neste momento, nos mandou uma mensagem ontem à noite, ele chegou em Orlando, Estados Unidos. Amados, é algo poderoso que vai acontecer com o Ministério Tabernáculos, é algo poderoso que vai acontecer com você que está aqui junto com a gente. Deus já nos levou, a gente já nos levou para as nações. Ele apenas está só firmando os passos, tomando governo, sendo governo. Amados, o irmão Jeremias fala muito sobre a questão da gematria. Estados Unidos, o número é 9. Tem noção disso? Meu, eu estou tudo arrepiado aqui, amados. Eu estou tudo arrepiado. Então, assim, não vou me alongar aqui, mas a ideia, qual é? Estejam orando pelo apóstolo. O apóstolo está numa nação. Está em outra nação. São principados. São outras histórias. Nós falamos do mundo espiritual. Nós não podemos olhar as coisas somente no natural. Uau, ele foi viajar, está tudo bem. Não. Lá ele pode enfrentar batalhas. Ele pode enfrentar situações lá em que nós, como intercessores, você que é intercessor do apóstolo, esteja orando, guardando, que os anjos do Senhor estejam levantando as sebes sobre a vida dele, muros, que os anjos do Senhor estejam lá recebendo ele de uma forma realmente muito poderosa, entregando aquilo que o Senhor, o Eterno, tem para ele. Então, graças a Deus, ele está bem, está lá, tem uma missão a ser cumprida, tem algo a ser cumprido lá, nós já recebemos, ele estará com alguns compromissos que já foi agendado, tá? E nós estaremos informando você quais são os compromissos, enfim, ao decorrer dos dias e da programação. Está acontecendo também a oração de Chovavim, é de segunda a sexta-feira. De segunda a sexta-feira, Chovavim. Segunda-feira tem outra, 5h55, tem outra palavra tremenda para você que está passando por esse processo de libertação. Essas paraxás é momento de libertação para a sua vida. Pega isso. Então, nós estamos aí com Chovavim, estamos com Rota 654 logo na sequência, com estudo de Romanos, vai seguir essa semana até o apóstolo retornar. Davar está numa pausa em função do apóstolo estar em viagem, mas assim que ele retornar, já retorna Davar. Então, segura firme aí, meu irmão, vai estudando, porque tem muito material que está lá disponível para você. Tá certo? Café com o Pastor também, está sendo reproduzido alguns cafés e tem sido tremendo. Momento de correção. Alguém falou antes aqui sobre o ano de 2026 é ano de correção, Tikkun. É ano em que você faz techuvá. Então, se você está pegando isso, meu amado, não perca essa oportunidade. Tá bom? Não perca essa oportunidade. Café com o Pastor também, estaremos reproduzindo, estaremos trazendo durante a semana essas informações. Ok? Então, fica aí o recado. Meu irmão Jeremias, Deus abençoe, que o Eterno abençoe você de uma forma tremenda, que a tua casa, que você prospere de uma forma abundante e que o Senhor, o Eterno, cada vez mais te capacite em tudo aquilo que Ele tem te entregue. Muito ainda Ele vai te dar, porque você tem entregue o teu coração, a tua vida, a tua dedicação. Prepara, porque Deus ainda vai te levar em lugares altíssimos. Prepara-te, homem. Prepara-te, porque o Senhor, Hashem, está te levando para lugares altíssimos. Algo que você nunca viu e nunca imaginou. Deus vai te levar, Ele vai te levar, e Ele vai confirmar essas palavras. Prepara. Meu amado, faça a nossa oração final, em que você possa estar encerrando aí conosco. Está dado o recado, amados, 19 de você que é online, esteja online conosco em Rosh Kodesh. O pastor Jair vai estar conduzindo este momento especial, tá? E você que é de Giruá, esteja no templo, 19 horas, ceia, vamos estar juntos. Amém? Jeremias, é contigo, meu irmão. Meus irmãos, shalom para todos, tempo de bênção sobre sua vida. Vamos orar e agradecer ao Pai por esse tempo. Havendo mal, quem não te dou graças, Pai, por essa reunião, por cada vida que está aqui. Que sejam abençoados, Pai, que frutifiquem a 30, a 60 e a 100. Em teu tempo, Pai, conforme tua misericórdia. Corações, Pai, terras férteis, que sejam abençoados. Que a tua resposta venha nessa semana, Pai, nesse portal que vai se abrir no mês de Shevat. Que possam chegar, Pai, e apresentar molhos de bênçãos, se alegrar em lágrimas e em louvor diante da tua presença. Porque aquele que lança os seus pão sobre as águas, voltará com seus molhos. Que sejam abençoados
Deixa em Yahushua HaMashiach. Amém, amém. Shavuot Tov, bênção sobre a vida de vocês. Beijo no coração.